Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar por um instante, nós vamos estar louvando ao nome do Senhor juntamente com a minha esposa. E você continue adorando ao nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Amém? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus de maravilha. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. É um prazer e um privilégio nós estarmos aqui. E como o pastor já disse, não perca essa oportunidade de sair daqui renovado, revestido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus, Toda aleluia. honra e glória seja dada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto a irmã acha o louvor ali, irmão, se coloca de pé na presença do Senhor em reverência à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Glória a Deus, aleluia. 33. Glória a Deus. Capítulo 33, o versículo 12. Aleluia. Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? A palavra de Deus vai dizer: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me faz saber quem há de enviar comigo. Disse também: conheço-te pelo nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar na presença do Senhor. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que sabe, louva o nome do Senhor Jesus como forma de gratidão pela tua vida, pela tua família. Glória seja dada a ti. Discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade entrando até dentro dos templos. E muita gente pensa que está viva, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas e esqueceram que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade.
azeite das roupas está subindo. Mas Deus me trouxe até aqui para despertar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, acorda, acorda e vem o esposo. Acorda, igreja, céu está nos pés. Acorda, igreja, o céu espere ciência. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada. Doa quem doer. O céu existe, o inferno também. E o destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Este é o alvo da igreja, eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouviu-se um clamor. O noivo vem aí. Aleluia! O noivo está às portas. É tempo de se preparar. É tempo de estar vigiando e orando. Atento à vontade de Deus. Ouvindo a voz do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado. Doa quem doer. O céu existe, o inferno também. E o destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Você que vem, diga: Subir, 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 subir. Este é o alvo da igreja, eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E eu vi assim um clamor. O noivo vem aí. Eu espero que Jesus sabe me chamar. aleluia, oh glória. Deus é maravilhoso, amém? Que nós possamos ouvir Jesus a nos chamar, amém? Glória a Deus. Já lemos a palavra, mas eu quero continuar com a leitura do 15 ao 17 para nós entender o que Deus tem para mim e para ti nesta noite. Quando o pastor me estendeu essa oportunidade, o Senhor bradou hoje à tarde no meu coração, me falando sobre como ouvir a sua voz. E quando ele me falou sobre isso, ele me fez lembrar de Moisés. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que depois de Deus ter dito que a presença do Senhor ia com Moisés, ele disse: então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que pediste, para que porque achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Amém? Nesses últimos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, nós já não estamos mais andando como Moisés. Nós
Até dentro da igreja nós queremos Deus, mas a partir de sair da igreja para fora nós esquecemos dele. Nós já não conhecemos ele pelo nome. Nós já não sabemos mais quem é o nosso Deus. Nós negamos ele na atitude, no agir, no fazer. Pois quando Moisés vai ao monte, vai à tenda para orar pelo povo e pedir a presença de Deus para ir com eles, Deus olha do céu e diz: eu não vou com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Um povo que já não quer ouvir mais a minha voz, um povo que já não está fazendo mais a minha vontade. Obstinação é dureza de coração, irmãos. Eu quero fazer a minha vontade, não a de Deus. Eu faço do meu jeito, se não for do meu jeito eu não vou fazer. E o meu e o teu jeito não tem nada a ver com o jeito que Deus quer que eu e você façamos. Não tem nada a ver com o jeito que Deus quer que eu e você andamos. A palavra de Deus vai dizer que Deus vai dizer a Moisés: eu vou enviar o meu anjo com vocês. E Moisés lembra dizendo: por acaso não é a tua presença que faz separação entre nós e os outros povos da terra? Não é o Senhor conosco, não é o Senhor, a tua presença, a tua graça, não é nós andando segundo a tua vontade que faz separação entre nós e os outros povos da terra? Mas nesses últimos dias nós queremos andar misturado. Nós queremos andar junto. O problema não é andar com o pecado, o problema é pecar com o pecador. O salmista Davi escreveu dizendo: não se detenha no caminho, não ouça o conselho e não sente na roda, não se adeque àquele momento, não fique adequado àquela conversa, não pegue o conselho do mundo trazendo para a igreja, leve o conselho da igreja e tire alguém do mundo. Nós somos um povo separado, um povo diferente, e nós precisamos nos manter como os tais. É por isso que quando Moisés vai falar com Deus, Deus olha e diz: não, o povo está trazendo costume ainda, Moisés, lá do Egito. Eu preciso conserto. Eu preciso que volte a ser a menina dos meus olhos. Eu preciso que volte a andar como o meu povo. E Moisés, escutando Deus falar que não ia com eles, porque eles eram um povo obstinado, que estava andando segundo a sua vontade, segundo os costumes lá de trás, Deus fala ao coração de Moisés, e Moisés vai ao monte orar. E aí pede a graça para ver a presença, para ver a glória de Deus. E Deus diz: não posso te mostrar a minha glória. A missionária deu um testemunho aqui que foi levado às alturas, mas não viu ninguém. Tem muita gente que quando passa por um leito de enfermidade diz: eu vi Deus. Moisés não viu Deus. E Deus falou para Moisés: eu não vou me mostrar, porque quem me vê morre. Quem viu Deus não está mais na terra, irmão. Quem viu Deus não faz mais parte desse ambiente, já foi salvo, está na glória. Porque Moisés só vendo a glória de Deus, ele desce resplandecente. Até ele se apavora quando ele se vê. E daí nós vemos Deus e não obedecemos. Essa semana passada eu estava pregando. Sexta-feira, não foi semana passada, foi sexta-feira, eu estava pregando à noite. E o tema da campanha era andando com Jesus. E no meio desta mensagem, Jesus falou ao meu coração, o Espírito Santo me conduziu dizendo: tem muitos que me ouvem no culto, mas só me ouvir não basta, tem que obedecer. Ouvem a minha voz, mas não andam segundo a minha vontade. Pedro, Tiago, Mateus, todos ouviram a voz de Jesus. Quando estavam lá no barquinho, no meio da tempestade, quando Jesus vem de longe, eles dizem: é um fantasma. Quando Jesus fala, eles dizem: se é o Senhor, Pedro diz: se é o Senhor, me faça andar pelas águas. Ele ouviu a voz de Deus, mas não fez o que Jesus falou. Ele ouviu que era Jesus, mas começou a caminhar e olhou para o vento. E quando nós olhamos para o mundo, nós deixamos de olhar para Deus. Então não basta só ouvir a voz de Deus, nós temos que andar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E a recomendação é essa, irmãos: ler Bíblia, comer, se alimentar, ter sede e fome da palavra de Deus novamente. Nós temos muitas distrações e nós esquecemos de se alimentar do maná que vem do céu. O maná ainda continua caindo, o maná ainda continua descendo. É nós que não temos mais sede e fome do céu. É nós que não lembramos mais que o céu é real. E muito breve o nosso Senhor voltará a buscar quem? Um povo remido, zeloso
e de boas obras, não é uma igreja, não é um povo. Igreja é os membros de Cristo reunidos, mas Jesus não vai voltar a buscar uma igreja, ele vai buscar um povo. Um povo que aceitou o perdão. Muitas vezes nós pensamos, mas quem que não aceita perdão? Quem não anda na gloriosa lei do Senhor. Quem não anda segundo a vontade de Deus. Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não estava querendo sair dele, mas Deus deu um jeitinho de estreitar a coisa. E fica tranquilo, eu sempre digo, Deus não perde batalha. Tem muita gente que, quando sobe em cima do altar, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40 anos que eu estou na igreja, começa a se gavar disso, moço. A missionária foi usada por Deus, disse que tempo de igreja, ou quantas vezes você vê no culto, não vai te salvar. É o teu caráter de homem de Deus, é o teu caráter de mulher de Deus, que faz com que Deus escreva o teu nome no livro da vida e te conceda a salvação. Caso contrário, você pode morar dentro da igreja e ir para o inferno. É a minha e a tua vida, e não aqui dentro. Aqui dentro é facinho. Eu sempre digo, por onde eu passo pregando, eu sempre digo, é facinho. Eu pegar e ocupar a tribuna, abrir a Bíblia e pregar para vocês. Difícil é viver o que se prega. Difícil é honrar com aquilo que você tem passado aos outros. Deus é maravilhoso sim. Deus é fiel sim, mas por que nós não temos mais vivendo os milagres que esse povo passou? Por que nós não temos mais vivendo o maná que desce do céu? Por que nós não temos mais vivendo a cura? É porque nós paramos de obedecer à voz de Deus. É porque nós não conhecemos mais Deus pelo seu nome. Moisés falou, o Senhor não me deu garantia de quem irá conosco, está mandando nós sair daqui, mas não deu garantia, não falou quem vai conosco. E eu te conheço pelo nome. Você conhece Deus pelo nome dele? Sim. O que é conhecer Deus pelo nome? Moisés, quando Deus se apresenta pela primeira vez, ele diz, eu vou até o Egito, mas eu falo que quem me mandou lá? Quem que me mandou resgatar esse povo? E Deus olha para ele e diz assim, eu sou o que sou. Sabe como é que nós conhecemos Deus pelo nome? Quando a dificuldade aparecer, nós apresentamos o nosso Deus à dificuldade, não reclamamos. Quando a doença vem, nós apresentamos o Deus, o nosso Deus, o eu sou. Ele é a cura, é a libertação, é a porta de escape. Ele é a cura da aflição, da angústia, da depressão. Ele é o amor que nós precisamos, ele é a paz que nós precisamos. É dessa maneira, mas quando nós dissemos que conhecemos Deus e a dificuldade bate na nossa porta, nós começamos a blasfemar, a negar Jesus, nós não conhecemos ele pelo nome. Mas ele estava dizendo, eu conheço o Senhor pelo seu nome. Eu sei quem o Senhor é, não tenho negado a tua vontade, não tenho negado o teu nome. Depois que se apresentou a mim, eu tenho guardado andar na tua lei, andar na tua vontade, andar no teu querer. Foi falado aqui nesta noite, eu quero culpar isso, que sobre a minha e a tua mão há poder. Glória a Deus. Sobre o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus é poderoso, irmão. Mas e por que muitas vezes colocamos a mão na cabeça de alguém e dizemos em nome de Jesus seja curado e não acontece? Porque tem diferença entre o nome de Jesus ter poder e eu e você ter autoridade para usar o nome de Jesus. A autoridade vem de intimidade com Deus. Moisés tinha autoridade. Moisés não tinha só o conhecimento que o nome de Jesus tinha poder. Moisés sabia o Deus em que ele cria. E nós nesses últimos dias, nós falamos muito de Jesus, mas não conseguimos ter intimidade com Deus a ponto de ter autoridade para usar o nome de Jesus com poder. Nós não temos mais aquela intimidade, aquele primeiro amor, aquele princípio da sabedoria que é o temor a Deus, e nós precisamos voltar a esse tempo em ter o princípio da sabedoria, temer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de tudo. Quando Moisés vai orar, ele faz o povo entender. E a Bíblia diz que quando Moisés volta com o recado e o povo ouve que Deus não ia com eles porque eles eram um povo obstinado, eles nem colocar as suas joias não colocaram. Aquilo que eles tinham trazido do Egito, eles deixaram para que eles pudessem ir perto de Moisés e ouvir a voz de Deus. Está na hora de nós se despir, tirar essa capa que nós vestimos.
A roupa não salva, isso não salva. Não estou falando de doutrina, eu estou falando para você conhecer Jesus a ponto do Espírito Santo te convencer do que você pode e do que você não pode fazer. Eu não posso te convencer a nada, eu tenho palavra que te convence, mas quem pode te convencer é o Espírito Santo. O próprio Jesus falou isso. Jesus vai e diz: eu não vou deixar vocês órfãos, mas importa que eu vá, para que quando o Espírito Santo da verdade vier, ele habite com vocês e vos conduza a toda a verdade. E quando ele vier, ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Moisés estava intercedendo pelo povo por causa disso. Lá no Velho Testamento precisava de alguém, mas hoje eu e você temos o livre-arbítrio. Nós temos o privilégio de dobrarmos o nosso joelho e falar com o nosso Deus, ouvir a voz dele, mas nós perdemos esse privilégio. Ao pastor que se vira, o pastor que ore por mim, o pastor que faça, é o pastor que é o dono da igreja. O pastor não é o dono da igreja, aqui não tem dono, até que eu saiba, não tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. Comprou com um preço de sangue lá na cruz do Calvário. Eu e você não temos nada aqui, nós temos é que cuidar, zelar daquilo que Deus nos concedeu para usar aqui. E se Ele nos concedeu o privilégio de conduzir um povo ao céu, nós precisamos cuidar. Ele diz que nós somos pastores, mas não de ovelhas nossas, é dele. E como bom pastor, nós precisamos zelar. Moisés estava zelando pelas ovelhas, intercedeu, pediu, clamou, e Deus ouviu. Mas de repente Moisés sobe para o monte, desaparece por 30 dias, e o povo vira rebelde. Irmãos, eu quero fazer você entender que você não precisa ver para crer. Quem precisa ver para crer não tem fé. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Depois pela graça. Paulo só escreveu diferente. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas estava querendo dizer o quê? Se nós não tiver fé, não chegamos a Cristo. E se não chegar a Cristo, não tem salvação. A salvação é pela graça, mas é mediante a fé. E nós precisamos ter fé para nos manter no jeito que Jesus chamou, no jeito que Jesus quer, não no jeito que eu quero. Moisés sobe ao monte orar. Passado um tempo, Deus diz: desce, porque eu vou matar esse povo. Mas por que, Senhor? Estão lá formando um bezerro para adorar. Eles precisam ver, eles precisam olhar para eles crer. Desce depressa. Moisés desce, fala com o povo, desmancha o bezerro e sobe de novo. E Deus diz: não tem jeito, eu vou matar. E aí entra o papel de pastor de Moisés. Moisés olha e um homem natural aconselhando Deus, é só na Bíblia que nós vemos. Moisés olha para Deus e diz assim: como o Senhor quer destruir aquilo que o Senhor mesmo formou? E Deus olha e diz para Moisés: desce e aconselha que eu vou abençoar, não vou matar. Me arrependi do mal. Já está na hora, irmãos, de nós receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Muito se ouve falar na nossa geração em Pentecostes. Muito se ouve falar em descida do Espírito Santo. Muito se ouve, mas pouco se ouve falar em revestimento. Se nós lermos o capítulo 20 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece aos 12 e ele sopra o Espírito. Sejam cheios do meu Espírito. Mas se eles já tinham recebido do próprio Senhor, por que ficar em Jerusalém? É porque precisava revestimento. O Espírito Santo já habita em nós, mas para que nós não desvie, não caia, não pare, não volte ao estado em que nós estávamos, nós precisamos nos revestir. É por isso que Jesus aparece e eles diz: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido com o Espírito Santo. Não era descida, não estavam recebendo, eles já tinham. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, quando Jesus sai da presença deles, Pedro diz: eu vou voltar a pescar. E quando Pedro diz: eu vou voltar a pescar, sabendo que todos escutaram, é o pastor. Pedro vai ser o pastor. Quando eles ouvem que Pedro ia voltar a pescar, João diz: se você vai, nós também vamos. E Jesus já tinha falado: largue a rede, não pega mais. Abandona aí, rede, barco, tudo, e vem e faz a minha vontade.
É preciso revestimento nesses últimos dias. Era por isso que Moisés pediu, para ver a glória de Deus, para ver a face de Deus. Ele estava dizendo: eu já te conheço, mas eu preciso de revestimento, porque este povo é obstinado. Ele precisa ver milagre para que ele possa obedecer. Ele precisa ver alguma coisa. E nesses últimos dias nós precisamos impactar o mundo, porque o mundo precisa ver. Há muitos que precisam de um santo dentro de casa, de uma imagem, mas nós temos um Deus vivo e real. Ninguém viu, mas todo mundo já sentiu. Todos que estão aqui já sentiram a presença, a graça dele. E é por isso que nós estamos aqui, para nos revestir com o Espírito Santo. Nós não estamos aqui para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado a todo aquele que creu, a todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. João escreveu dizendo: todos aqueles que receberem Jesus são considerados filhos, têm poder de filho. Então nós já recebemos o Espírito Santo. Mas por que eu ando tão fraquinha? Porque você não quer mais se revestir. Mas por que volta e meia eu saio da igreja, eu desvio? Por que volta e meia eu estou fazendo a minha vontade? É porque não está se revestindo. E chegou a hora de nos revestir. Chegou a hora de nós pedir para ver a glória de Deus. Chegou a hora para nós se posicionar como Moisés, dizer: se eles não querem, eu quero. E eu quero impactar o mundo com a tua glória. Eu quero descer e anunciar a tua palavra a ponto de conduzir um povo a chegar na terra que emana leite e mel. Hoje nós não estamos conduzindo um povo a uma terra próspera, mas uma terra que gera vida eterna. Nós temos aqui para pregar do céu. E se Moisés, para pregar de uma terra prometida aqui, precisou de revestimento, que dirá nós? E estamos pregando sobre o céu. O mundo esqueceu que tem céu. Tem festa para tudo quanto é tipo de coisa, mas ninguém lá do mundo lembra que há um céu. Ninguém lembra como é que entra na porta. Ninguém lembra como é que faz para chegar ao céu. Mas a Bíblia diz que é um povo remido. Remido é quem recebeu perdão. Zeloso, que zela pela palavra de Deus. E que tem boas obras. E boas obras nós não demos da boca para fora. É como os frutos do Espírito Santo. Boa obra nós demos quando a nossa fé começa a gerar obra. Tiago já falou: não adianta ter uma fé que não gera obra. Nós precisamos ter uma fé viva e eficaz, a ponto de alguém olhar para nós e não ver mais a minha e a tua face, mas ver a face de Deus em nós. A ponto de olhar para nós e não ver mais as nossas atitudes. As nossas atitudes eram podres, eram pecaminosas, era mentira. Mas agora eles têm que olhar para nós e dizer: como que mudou? Olha o jeito que está. E ele não está olhando para nós, está olhando para Jesus, porque quem mudou não fomos nós, foi Jesus que nos mudou. Lá em João está escrito: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Que privilégio é isso, né, irmãos? Se fosse nós já tínhamos abandonado Jesus, mas não foi nós que escolhemos ele, não, foi ele que nos escolheu. É por isso que quando o tempo quase caindo, ele vai lá e resgata e diz: não foi você, fui eu. Está pensando em parar, mas quem pagou o preço fui eu. Quem te escolheu fui eu. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo. Mas está na hora de nós se posicionar como filhos agora. Se apresentar como homens de Deus, como mulher de Deus, a ponto de olharem para nós. Nesses últimos dias nós precisamos se apresentar. Tem gente subindo em cima do altar: eu sou pastor tal, fulano de tal, venho de lá, não sei. Quer conversar comigo? Depois eu fico um tempinho ali, nós conversamos, eu me apresento para você. Mas quando eu assumo a tribuna é para apresentar Jesus para você. Vivo, não morto na cruz, vivo, ressuscitado e com salvação. Para mim e para você, com transformação, com libertação, com renovação para mim e para você. Continuar sendo esse povo remido, zeloso de boas obras, que anda de vestes brancas rumo à Nova Jerusalém. Eu estou aqui para lembrar você que há um céu que está nos esperando. Esse céu ainda não foi revelado, mas está prestes a ser revelado para nós. E nós precisamos nos manter firmes. Marcos vai escrever no capítulo 3, versículo 33: olhai, vigiai e orai. Nós estamos vendo o mundo em decadência, mas nós não queremos vigiar. Olhar, nós olhamos, mas não estamos vigiando. Vigiar não é somente orar. Vigiar é conhecer Jesus pelo nome. Conhecer Jesus pelo nome é conhecer as Sagradas Escrituras. Amém. Ah, mas está acontecendo lá na igreja onde nós congregamos, em Chapecó. Eu sempre digo: não precisa nem ligar o jornal, irmão. Se você conhecer a palavra, você vai saber o que vai acontecer amanhã. A atualização de amanhã está aqui, ó.
Mas nós precisamos, não precisa assistir para saber o que vai acontecer amanhã, não. Coloca a cara na Bíblia que você vai saber que Jesus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, vai acontecer. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Está na hora de nós ser revestidos com o Espírito Santo. Quem é revestido com o Espírito Santo não volta para trás. Moisés pede para ver a glória para ele ser revestido. Agora vem Pedro, recebe e volta a pescar. Recebe o Espírito Santo e volta a pescar. Mas quando Maria Madalena, ao mandado de Jesus, chega até eles e diz assim: o mestre avisou para vocês ir para Jerusalém, não avisou? E quando ele apareceu para mim, ele disse que é para vocês ir para lá. E não vai se esquecer, você também, Pedro. Vai para lá. A Bíblia vai dizer que todo dia era colocado um homem na porta do templo. Um homem aleijado para pedir esmola todo dia. Não era lá de vez em quando. Todo dia. E daí eu me pergunto, durante os outros dias, Pedro... Por que Pedro não estendeu a mão? Porque quando nós só temos o Espírito Santo, a salvação é só em nós. Mas quando nós somos revestidos, nós queremos salvar alguém, nós queremos abençoar alguém, nós queremos transformar a vida de alguém. Porque todo aquele que é salvo quer salvar, todo aquele que é uma bênção quer abençoar, todo aquele que foi resgatado quer resgatar. Paulo vai descrever Coríntios dizendo que nós temos em nós, implantados em nós. Quando Jesus nos tirou lá do charco de lodo, ele implantou em nós o Espírito da reconciliação, o ministério da reconciliação. Mas eu não quero saber o meu vizinho que se lasque, é que você não está reconciliado com Deus. Mas quando você se reconciliar com Deus, vai dizer: está perdido, mas eu vou pregar o Evangelho até que ele se reconcilie com Deus. Pois eu tenho esse poder, eu tenho essa graça em mim. E está na hora de nós desfrutar disso, não está na hora de nós buscar. Pedro todo dia viu aquele aleijado. Mas quando o Espírito Santo revestiu ele, que ele foi para casa, no outro dia, quando ele viu o aleijado, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Ele disse: eu fui revestido ontem, eu tenho um poder sobre mim e eu vou passar para você, porque eu sei que esse poder cura, eu sei que esse poder transforma. Você não pode entrar no templo porque está aleijado, mas agora eu vou te dar algo que vai te impulsionar a entrar no templo. A glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo te impulsionando. Ele toma aquele aleijado na mão e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não é o nome de Jesus, é a autoridade que está em mim e em você, que pode ser usado o nome de Jesus. Me prova isso, irmão Edson. Quem é conhecedor da palavra sabe que Paulo, quando estava na sua primeira missão, ele encontra uma menina endemoniada que ia atrás dele na sua segunda missão, ia atrás de Paulo e de Silas, dizendo: eis que aí vai dois homens de Deus. Ela não estava dizendo: aí vai dois endemoniados, não escute esses homens, não. Ela estava dizendo: aí vai dois homens de Deus. Mas quando é mentira do diabo, ela importuna o nosso espírito, o espírito não bate. E Paulo estava angustiado, ele olha para aquela menina depois de dias e diz: espírito imundo, sai dela. E aquela menina foi liberta, já não adivinhava mais. Mas tinha alguns ao redor. E eu quero que a igreja volte a ser como Paulo, ter autoridade, graça de orar, de libertar, de trazer alguém para a igreja, de libertar alguém em nome de Jesus, a ponto do mundo olhar e dizer: como é que pode? Eu quero fazer isso também. Eu quero ser assim também. Mas aqueles que estavam lá estavam com mal intenção. Eles olharam Paulo libertando e disseram: nós também vamos libertar. Encontraram um endemoniado e começaram a expulsar em nome de Paulo, em nome de Jesus. O diabo olhou e disse: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e quem é vocês para estar usando o nome deles? Quem é vocês para estar usando o nome de Jesus? A Bíblia vai dizer que o diabo surra e larga nus ainda, para envergonhar. Para mim fechar a mensagem, nós precisamos estar revestidos. Tão revestido a ponto de ser como Pedro, o Espírito não compactuar com o pecado. Paulo vai dizer assim: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre a santidade e o pecado? Não há comunhão. Entre as trevas e as luzes não há comunhão.
Moisés buscou o revestimento para ser a diferença. Ele disse: se o teu espírito não for conosco, não nos tire daqui. Se a tua presença não for conosco, não faça nós sair daqui. Porque o que separa nós do mundo é a tua presença. O que separa nós do mundo é o Espírito Santo em nós. Malaquias tem uma promessa no capítulo 3, no versículo 16 ao 18, dizendo: então aqueles que temem ao Senhor falarão uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante deles para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Eu os pouparei, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Está na hora de haver uma separação, os dias estão se findando. Está na hora da igreja se posicionar. Está na hora da igreja ser a que serve, para definir os que não servem. Está na hora de nós se posicionar, irmãos. Nós estamos dizendo que qualquer coisa basta, de qualquer jeito dá, não dá não. Nós temos que fazer com devoção, se entregar a Jesus de verdade. Foi falado aqui que caiu uma frieza, e caiu uma frieza no mundo inteiro. A Bíblia vai falar de 10 virgens. A frieza é quando se dorme. E não diz que só as tolas dormiram, todas dormiram. O diferencial foi quando acordou. E agora eu quero te perguntar, você tem azeite sobrando ou está faltando em você? Porque quando o noivo chegar, não tem mais tempo de correr, emprestar ou comprar. Tem que ter de reserva para a lamparina estar acesa. Então ou faz ou não faz. Ou se entrega ou não se entrega. Em cima do muro é do diabo ainda, irmãos. Ou nós colocamos 2 pés firmes na rocha que é Jesus, colocamos a cruz nos ombros e seguimos Ele, ou não temos fazendo nada para Ele. E Malaquias diz que agora, nesses últimos dias, haverá diferença entre quem faz e quem não faz. Tem muita gente de máscara, que a máscara muito breve vai cair. Está vestidinho de pastor, está vestidinho de missionária, mas quando o Todo-Poderoso chegar, o memorial vai estar lá, diante de todos, dizendo: nunca foi meu, nunca fez a minha vontade, eu nunca disse nada. Falou, mas não fui eu que mandei. Fez, mas não era segundo a minha vontade. Está na hora de nós se posicionar e ser revestido do Espírito Santo. Nós ser revestido de verdade, irmãos. Revestido como Eliseu, quando passa na frente da casa da viúva. Quando eu cheguei aqui, eu escutei uma mensagem que Deus ia mandar nós ir. Jesus mandou os discípulos ir. E aonde chegasse era para semear a paz. E a casa que entrasse não era para sair dali, até que saísse da cidade. Se a cidade não recebesse, era para sacudir a poeira das vestes e ir embora. Porque aquela cidade ia ter com Jesus. Mas Eliseu passa na frente da casa de uma mulher e ela olha de longe assim, o marido, ó, aquele ali é um santo homem de Deus. Como se ela nunca tinha conversado com Eliseu. É porque ele usa a roupa de profeta. O jeito que ele anda entrega que ele é de Jesus. O jeito que ele fala entrega que ele é profeta. Então ele é um santo homem de Deus. E agora eu te pergunto, como é que está os teus vizinhos? Eles conhecem você como um santo homem de Deus? Não. Eles conhecem você como uma santa mulher de Deus ou não? Ou ainda está faltando revestimento para que eles olhem para você e vejam Deus em vez de você? Para que eles olhem para a tua atitude e digam: é só Deus que mudou essa mulher, foi só Deus que mudou esse homem. Nós precisamos estar revestidos a ponto de olharem para nós e não ver mais nós, mas ver a glória de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus em nós. Para que nós não precisemos se apresentar, mas aonde nós chegar eles olhem: é um homem de Deus. Ali vem vindo uma mulher de Deus. Está na hora de separar o bode das ovelhas. Está na hora de fazer a separação entre quem serve e quem não serve, entre quem faz e quem não faz. Eu tenho uma notícia para você que está dizendo: ah, mas eu não consigo. Não é você, não sou eu, foi Jesus.
Eu vou repetir de novo, não foi nós que escolhemos Jesus. Nós não somos capazes de nada. Acho que eu sou capaz de vir de Chapecó para pregar aqui, não sou capaz. Eu ia estar em outro lugar, mas Jesus me escolheu. Jesus me chamou, eu estou aqui na autoridade dele, não é na minha autoridade. Eu não tenho, não posso e não sou. Mas quando eu aceitei ele, ele me mostrou que ele pode, ele é e ele faz. Então não se preocupa com nada, se entrega para ele e deixa ele fazer na tua vida. O que nós podemos fazer é nos revestir. Revestimento vem de uma vida em consagração a Deus, de uma vida em fidelidade a Deus. E está na hora de nós fazer isso acontecer de novo em nosso meio. Está na hora de nós voltar a mostrar a glória de Deus a este povo que está aí. Rapidinho, irmãos. Já passei 10 minutos, não sei que hora que acaba, às 9. Há 2 anos atrás eu estava internado no hospital com pedra na vesícula. Quando eu cheguei lá, eu tinha 5. Quando eles fizeram uma ultrassom, apareceu só 3. Eles se preocuparam, me colocaram dentro de uma máquina e não acharam mais pedra. O médico: eu não posso fazer cirurgia, se eu não achar, eu tenho que te colocar dentro dessa máquina de novo. No começo eu topei, digo, então vamos lá. Mas de repente apareceu um homem que ele nunca tinha aparecido lá no hospital, nos dias que eu estava lá. Já fazia 5 dias que eu estava lá. E ele, no relance, ele disse assim: não é bom entrar naquela máquina muitas vezes. Eu escutei isso, eu disse: mas então eu não vou aceitar esse exame. O médico voltou: está encaminhado, hoje de noite tu faz. Eu digo: não. Passou um homem e ele falou que não é bom entrar nessa máquina aí muitas vezes, e vai ser a 2ª vez nessa semana e eu não quero mais fazer. Ele falou: é na tua conta, então vamos esperar acontecer mais umas coisas para nós te operar. E nesse meio tempo, irmãos, 4 dias que eu estava dentro do hospital, eu não consegui orar, minha esposa estava do meu lado, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos louvar a Deus, nada, irmãos. Um lugar terrível dentro do hospital, eu sempre digo, lugar terrível é lá dentro do